Meus queridos feras, vamos falar de petróleo agora no nosso material. Vamos falar de craqueamento e fontes alternativas. Vamos lá? Questão número 1 do nosso material, do assunto sobre petróleo, craqueamento e fontes alternativas, questão do SESMAC Medicina 2021, que fala o seguinte: o petróleo é o principal fonte de energia mundial. Seus derivados são utilizados principalmente no abastecimento de veículos e geração de energia elétrica, sendo vital a importância da economia. Acerca do petróleo foram feitas algumas afirmações. Então, vou lhe falar um básico aqui sobre petróleo que é importante você saber. Primeiro, petróleo. O que é o petróleo? O petróleo, ele é uma mistura de, na sua maioria, de hidrocarbonetos. Por isso que ele não se mistura muito bem com a água. Por quê? Porque os hidrocarbonetos são moléculas apolares, certo? E a água é molécula polar. Do petróleo, eu tiro várias coisas através do processo de destilação, né? Eu tenho aqui a torrezinha de destilação. Então, o petróleo cru, ele entra aqui. E pela diferença do ponto de ebulição, eu vou tendo aqui os produtos do petróleo. Esse é o processo através da diferença do ponto de ebulição. Ou seja, o cara com menos carbonos, os compostos com menos carbonos, são feitos em cima com um ponto de ebulição menor. Então, o número de carbonos ele aumenta à medida em que você aumenta o ponto de ebulição. Bacana? Você já deve ter visto já alguma aula sobre destilação de petróleo e etc. Craqueamento é quando você tem uma partícula, uma molécula muito grande, craquear é quebrar, e você vai quebrar ela em em moléculas menores. Então vamos responder aqui as questões. Você vai ver que foi uma questãozinha fácil, não teve muita dificuldade nessa questão aí do SESMAC. Primeiro é o seguinte: o petróleo bruto passa por um processo inicial de separação de misturas chamado destilação. Tim! Certo, tá certo. O processo consiste em aquecimento, justamente o que eu falei ali, ó, do petróleo bruto, o petróleo entra aqui, sobre altas temperaturas para a evaporação de seus componentes, através do ponto de quê? De ebulição. Os vapores resultantes resfriam na torre de destilação, essa torre aqui, sendo coletados em diferentes níveis dentro da torre. Então aqui estão os níveis, ó, certo? E aí, quanto maior o ponto de ebulição, como eu falei, mais carbonos ele tem. Por exemplo, o gás natural. Qual é a fórmula molecular do gás natural? Do metano, CH4. Observe que ele tem quantos carbonos? Já a gasolina tem 8 carbonos. Então, o ponto de ebulição da gasolina é maior. Mas lembre-se, petróleo é uma mistura homogênea de hidrocarbonetos, na sua maioria, hidrocarbonetos. Então, esse aqui ele é verdadeiro. Sendo verdadeiro, eu já eliminava esse, tá bom? Segundo, os hidrocarbonetos metano, propano, ciclohexano, obtidos através do refino do petróleo, apresentam formas moleculares CH4, CH3, CH4, CH3, C3H8, C6H14. Vamos lá. Metano e propano, todos dois são alcanos. Presta atenção aqui agora, alcanos. Os alcanos, ele tem a fórmula geral CnH2n mais 2, onde N é o número de carbonos. Então, por exemplo, qual seria a forma do metano? Met é um carbono. Então seria 2 vezes 1, 2 com mais 2, 4. Olha aqui, o metano. Como é que seria o propano? Prop são quantos carbonos? 3. Então C3H quanto? 2 vezes 3, 6. Com mais 2, 8. Beleza, os dois estão certos. Agora, ciclohexano. Ciclohexano, ele é um ciclano. Vou dar uma sumida, mas volto já. Ele é um ciclano. A fórmula geral dos ciclanos é a mesma do alceno. CnH2n. Quantos carbonos eu tenho aqui no ciclohexano? Ah, Sandra, eu tenho 6. Ciclo, cadeia fechada. Hex, quer dizer que tem 6 carbonos. E ano, porque só tem ligação simples.
Então é C6H, 2 vezes 6, 12. Então, na verdade, não é C6H14. Isso aqui é falso. Bacana? Beleza? 3. Durante a obtenção e o transporte do petróleo bruto é necessário todo cuidado para que não ocorra vazamentos nos oceanos, correto? Pois o petróleo bruto e a água no mar produzem uma mistura homogênea, difícil de separar. Não. Se o petróleo é feito de hidrocarbonetos, como eu falei lá em cima, é uma molécula apolar, porque ele é feito de hidrocarbonetos, hidrocarbonetos são apolares, e a água, eles fazem uma mistura heterogênea. Então isso aqui é falso. E você já deve ter visto reportagem. Às vezes você já viu na água aquela mancha preta de petróleo. Então eles não se misturam para formar uma mistura homogênea. Então, verdadeiro apenas letra A. Não foi difícil, uma questão só que você tinha que ter um conhecimento básico de petróleo e pelo menos ter visto na TV ou algum lugar, lido, né, que você vê aquela mancha preta de petróleo para você saber que o terceiro não se o petróleo não se dissolve na água do mar, ele não se mistura.